Começando mais um Pronta para o Amor, direto do canal Barueri.live. Voltamos com tudo, com muitas novidades, a começar pelo programa de hoje. Olha, pode ficar aí que eu tenho certeza, se você não é essa pessoa que a gente vai comentar hoje, que aliás a Maristé que vai falar sobre esse portador do que nós vamos falar, você conhece alguém, ou você já teve contato com alguém e por se tratar de um programa de relacionamento, a gente sabe que tudo o que puder agregar na sua vida, na vida de quem você ama, para que você tenha um melhor relacionamento possível, a gente está aqui para isso. Pronta para o Amor é esse programa. E olha, com muitas novidades, o canal Barueri agora, nós não estamos fazendo nesse momento ao vivo, né? Então o chatzinho não vai estar aberto hoje, mas olha, pode deixar sua dúvida, sua sugestão, tanto para mim aqui, quanto para o canal e também até para a própria Maristé, que vai deixar as redes sociais dela, vai estar aqui se você tiver dúvida do que nós vamos falar hoje. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, obrigado pelo carinho de todos. E é isso, Pronta para o Amor, novamente, aqui em 2023, com muita coisa boa. E eu vou apresentar já a minha convidada, porque o assunto hoje é quente, é importantíssimo. Como eu falei, você tem alguém na sua vida aí, ou você é essa pessoa. E olha, para relacionamento, é um problema, hein, Maristé? Tudo bom? Seja muito bem-vinda, viu? Muito prazer estar aqui com você de novo, mais uma vez, né? Aqui no seu programa maravilhoso. É verdade, assim, a gente sempre fala que o que é bom a gente repete, né? Então você está vindo é porque é bom. Ou alguém pediu, ou o canal pediu. Então, eu agradeço muito a tua gentileza de retornar aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Beleza. O que nós vamos falar? Estou fazendo tanto suspense, gente, porque é assim. Na verdade, o que a gente vai falar, o que a Maristé vai falar é sobre o TDAH. É assim que se fala, né? Estou certa? Então, na verdade, são questões que sempre existiram, mas que não eram profundamente estudadas, ou então havia muito preconceito em cima de algumas coisas e pouco conhecimento. Tipo TDAH, né? O que é o TDAH? É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Aí é que está essa coisa da hiperatividade, ela sempre foi muito mal entendida. Por quê? Porque a gente entende como hiperatividade aquela criança que pula, que vai para cima, vai para baixo, sobe na árvore, sobe na janela. E antigamente acreditava-se que só meninos tinham, poucas meninas tinham esse problema de TDAH. Mas descobriu-se que as meninas também têm hiperatividade, mas de uma maneira mais discreta. Pode até ser no comportamento. Tipo, sabe, aquela menininha que fica se mexendo na cadeira, aquela menininha falante, aquela menininha que fica fazendo com a mãozinha assim, sabe, no lápis. Então, ela também tem uma certa hiperatividade, mas a hiperatividade, na verdade, ela pode ser mental. E a criança muito quieta pode ser também hiperativa, mas não hiperativa comportamental. Hiperativa mental. E aí aquela criança lá quietinha não era diagnosticada, né? Tornava-se um adulto que tinha algumas questões que atrapalhavam a vida social, a vida profissional, e ninguém entendia por quê, né? Então, hoje, essas patologias estão sendo muito mais estudadas do que anteriormente. Então, não é que não existam, é que não se tinha tanto conhecimento quanto se tem hoje. E é por isso que é tão importante, eu realmente, e a gente está falando do TDAH principalmente para os relacionamentos, né? Porque é algo, eu estava lendo sobre isso, é bem assustador, né? Gente, antes a Maristé, nem te falei, né? Ela é psicóloga, acupunturista, terapeuta de casais, né, Maristé? O que mais? Basicamente isso, né? É uma super profissional da área de, né? Eu sempre falo no começo, né? Acabei não falando, mas é importante ressaltar que estamos aqui com alguém de muita qualidade, alguém que eu confio, conheço, tá? E realmente. Então, assim, o que eu vi que mostram que pessoas que têm o TDAH
são 2 vezes mais propensas a se divorciarem. Olha só, é isso mesmo? Não, quer dizer, olha o que acontece. O que é o TDAH? O TDAH é na verdade, ele é produzido, ele é organicamente diagnosticado. Não existem exames, tá? Exames físicos. Os médicos fazem alguns exames no cérebro, mas não tem como observar a falta de dopamina no cérebro. Porque o que é o TDAH? A falta de dopamina aqui na região frontal do cérebro. Então, basicamente, assim, bem a grosso modo, é a dopamina que é a encarregada de fazer isso tudo. O TDAH já nasce com essa dificuldade de produção de dopamina, né, de acordo com os médicos, e isso faz com que eles tenham algumas questões, como dificuldade de memória, dificuldade de atenção, eles têm um problema assim de controle de impulsos também, né? Isso tudo interfere bastante no relacionamento. Vamos pensar, né? Você é casada com TDAH. Aí o teu marido nunca lembra do bendito dia do casamento. Aí o que você pensa? Ele nunca lembrou, ele nunca teve um interesse básico em mim. Com o decorrer do relacionamento também, aquela falta de atenção que o TDAH tem, ele vai se evidenciando. Por exemplo, aí você... A vida em comum, ela é propensa a isso. Por isso que você está falando, tem muitos divórcios. É porque a vida em comum, ela é propensa a aumentar essas questões de relacionamento que vem lá do namoro. Porque é o que já cai na rotina naturalmente. Imagina uma rotina que você não aquece ela, que dá a entender que o TDAH ele não aquece muito, ou não, estou enganada. Não é. O que acontece com o TDAH? Ele precisa, na verdade, essa falta de dopamina também inclui a falta de motivação, tá? Para a ação. Então, algumas coisas que motivam o TDAH, que fazem ele sentir prazer, tesão, aumenta a dopamina. E isso está muito ligado à atenção também, porque ao mesmo tempo que o TDAH ele tem o déficit de atenção, ele tem o hiperfoco. O que é o hiperfoco? Microfone, gente. O hiperfoco é quando ele tem um foco intenso numa coisa que ele gosta. Por quê? Ele tem um foco intenso no que ele gosta. Porque ter esse tesão faz aumentar a dopamina. Esse interesse grande faz aumentar a dopamina. Esse prazer faz com que a dopamina aumente no cérebro. Então, na verdade, a condição básica para um TDAH é a atenção, que nem sempre vem como déficit, mas também como hiperfoco. Então, na verdade, é mais uma oscilação da atenção. Entendeu? E no caso do casamento, por exemplo, agora vamos pensar, o TDAH ele tem dificuldade de produzir dopamina, isso faz com que ele desvie o foco, perca a atenção. Então, é assim, quando você está conversando com um TDAH, você tá num papo legal, só que aí o que acontece? Qualquer coisa desfoca, qualquer mosquito que passa, ele fica desfocado. Aí você está falando em alguma coisa que ele faz um link daquilo que aconteceu com ele lá não sei aonde, aí ele começa a lembrar e você continua falando. E continua contando. Aí, só que ele não está mais aqui, ele está lá na Lua, naquele momento que aconteceu aquilo. Aí depois ele volta. Quando ele volta, você continua o assunto. Aí você fala, então, você entendeu? Ou ele pode falar assim, eu entendi, mas não entendeu nada. Ou ele pode falar, não, me perdi e tal. Aí o que acontece? A pessoa percebe que ele não estava atento. Ele está pensando em outra. Entendeu? Aí é pau, né? Aí o negócio aperta. Outra coisa que atrapalha o relacionamento na questão da comunicação é que o TDAH ele não pode ser interrompido.
Então, quando alguém o interrompe, ele perde totalmente a linha de raciocínio. E isso, às vezes, prejudica a comunicação. Imagina, ainda mais nós mulheres que Ainda é um mais, turbilhão de... exatamente. Porque o que acontece com o TDAH? Ele tem uma infinidade de pensamentos numa velocidade maior do que as outras pessoas. Então, o cérebro dele funciona a 200 quilômetros por hora. Imagina você organizar todo esse pensamento. É muito difícil. Isso atrapalha na vida prática. E aí que tá, né, Maristé? Como é que eu sei? Você falando tudo isso, pode ser pessoas hiperativas mesmo, pode ser uma personalidade, a gente está falando de uma patologia, é isso? É um transtorno. É um transtorno, É um não transtorno. é patologia. É identificado como transtorno pelos médicos. Tá. Ele tá, inclusive, classificado, né, no Manual de Transtornos da Medicina. Então, voltando à questão do relacionamento, né, uma coisa também que atrapalha é a falta de planejamento que esse cérebro TDAH tem. Ele tem dificuldade de se planejar. O dia dele, às vezes, o dia dele é muito pequeno, mesmo tendo pouca coisa para fazer, porque ele não consegue se organizar. Ele não consegue planejar. E falando em organização, ele é muito desorganizado. Tá? Entra num quarto de um TDAH ou de uma TDAH. Quando eu falo em homens, tudo isso vale também para mulher. Tá? Sim, sim. Entra existe, tem mais homens ou mulheres? Você tem esse número ou não? Não. Tá. Eu não tenho conhecimento dessa estatística, tá? E porcentagem assim de homens e mulheres, você tem essa estatística? Não tenho essa estatística. Não. Tá. Você entra num quarto de um TDAH, tá uma bagunça, só que ele se acha, ele consegue se encontrar. Aí vai alguém, vai a esposa, vai lá e fala, nossa, eu preciso limpar esse quarto. Aonde estão as minhas coisas? Aonde você guardou cadê aquela minha caneta que eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade? Onde que você pôs que eu tinha deixado exatamente aqui no meio de um monte de bagunça? Ai, meu Deus Então, do céu. é assim que funciona. Eu já não daria certo, porque eu adoro trocar as coisas de lugar. De trocar, de tirar, de arrumar. Ele é bastante... o TDAH... Para mim já ia ser complicado um TDAH comigo. Tem isso também, viu? Que se no casal um deles for organizado e for casado com TDAH, ou o TDAH aprende a se organizar, ou o negócio... Então, aí pegando esse gancho, então, é possível o TDAH, então, se organizar, sabendo que ele que tem essa condição, consegue a pessoa... Na verdade, tudo é treino. Você não tem capacidade de planejamento, mas você tem que treinar o seu planejamento, né? Você tem que se organizar melhor. E tudo isso eles aprendem em terapia. Tá. Porque fazer diário, rotina isso. Com datas, né? Com horário, sim, né? Eu agenda, acho que deve ser mais ou menos agenda é essencial. Ele Uhum. não consegue funcionar sem agenda, embora o TDAH não diagnosticado acha que não precisa de agenda. Entendeu? Entendi. Eles acham que vão dar conta, tal, mas não dão. E aí é que está essa dificuldade de diagnóstico. Tá. Porque geralmente a criança, os pais levam porque acham que tem alguma coisa diferente, né? Mas o adulto não, eles acham que como eles cresceram dessa maneira, eles não vão atrás, a não ser que eles, sei lá, ocasionalmente, eles vejam alguma reportagem, ou então alguma pessoa diagnosticada e eles se identificam. Aí ele procura. Tá. E engraçado que eles vão atrás no consultório de psicologia, mas eles têm que procurar um médico primeiro. Legal, é bom você ter comentado sobre isso. Então, por exemplo, eu tô com essa dúvida. A primeira coisa é um médico, Sim, seria um psiquiatra, ou caso. psiquiatra ou neurologista, porque eles vão descartar, eles vão fazer exames clínicos, vão descartar outras hipóteses e, provavelmente, no meio de todos esses exames que eles pedem uma avaliação neuropsicológica. Tá. Aí sim a pessoa vai até o consultório, a gente faz a avaliação, avalia a atenção, avalia a memória,
avaliam uma série de fatores que incluem também as funções executivas, tá? Uhum. E aí leva toda essa avaliação para o médico, aí ele vai fazer o fechamento disso. Entendi. Alguns necessitam de medicamento, né, para repor a dopamina e outros não. Ah, tá. Legal você ter comentado isso. Então, quer dizer que nem todo mundo precisa de medicamento. Pode ser tratado com terapia, por exemplo? Depende muito da linha do médico, da avaliação do médico. Ah, tá. A avaliação do médico é fundamental. Ele que vai dizer se é necessário medicar ou não. Mas, geralmente, os médicos, independente de serem ou não medicados, eles indicam a psicoterapia. Tá. Tá? Justamente para treinar todos esses comportamentos que incomodam no dia a dia. Sim, Porque a medicação vai repor a dopamina, ele vai melhorar muito em certas questões, inclusive nesse pensamento acelerado, nesse pensamento todo bagunçado, vai dar uma organizada mentalmente, tá? Tá. Mas tem alguns fatores comportamentais que precisam ser trabalhados em terapia. Entendi. Então, você falou bastante dessa pessoa desorganizada, desfocada, né? Isso. Isso para uma relação. Ó, você pegou aí, você é desorganizado. É lógico que tem toda uma avaliação, mas são indícios muito importantes, sim, né? Na verdade, não é todo mundo que é desorganizado, sim. Não é todo mundo que é desatento, que de repente é um TDAH, mas é um conjunto de fatores que levam a um diagnóstico. Tá. Então, então existe tipo de TDAH? Sim. Tem o TDAH predominantemente desatento, né? Olha lá, desatento, já marca aí. Aquele que não tem foco, que esquece tudo, esquece a agenda, esquece horário, esquece a data do médico. Esse é o desatento, predominantemente desatento. Tem o TDAH que é predominantemente hiperativo, aí vai a questão física, realmente é uma pessoa que não consegue parar quieta, né? Então a predominância dele é hiperatividade. E tem o misto, que é uma combinação dos dois. Ah, entendi. Então, mas pode ter só um, existe aquela pessoa que é só hiperativa, por exemplo, e não é desatenta? Não, ela tem que ter a desatenção, é uma condição obrigatória para ser um TDAH. A desatenção. A desatenção. Então, não eu estou dizendo assim, questão de proporção. Tá. Ou ele é mais desatento do que hiperativo, ou ele é mais hiperativo que desatento, ou ele tem os dois. Ah, tá. E essa hiperatividade não necessariamente é física. Ele pode ter uma hiperatividade de pensamentos. Ah, entendi. Mas aí só a pessoa mesmo sabe, né? Porque às vezes quando você fala só de pensamento, eu sou um TDAH de hiperativo de pensamento. Então eu estou aqui acelerando. Exatamente. Falando, pensando, eu acho que eu sou um pouco isso, viu? Você sabe que eu vou até tirar às vezes eu estou falando com alguém, até principalmente quando eu estou em pauta de programa, e meu namorado, por exemplo, eu estou falando com ele e falando, nossa, mas aquele programa eu vou ter que fazer assim. E eu estou ouvindo ele perfeitamente, né? Eu acho até que bom palestrante tem TDAH. Não é só isso, mas é um sinal, vamos dizer, um sinal. Lógico que tem uma série de fatores, incluindo a procrastinação que eu não falei. Ah, tá. O TDAH ele tem uma capacidade imensa de procrastinação. Agora imagina a esposa pedindo para ele arrumar a torneira, e ele vai enrolar essa esposa. Olha. Então, ó, mulheres, se seu marido te enrola para trocar uma torneira, ele tem grande... Eu estou fazendo uma brincadeira, gente, é lógico, né? Eu gosto muito de ter esse lado espirituoso aqui. Mas é muito sério o assunto. E são detalhes tão pequenos, né, Maricela? Tão mínimos. Sim. Se a gente não tem essa atenção... Ah, sim. Mas... Por exemplo, na procrastinação, não é só uma torneira. Ele vai procrastinar em todas as atividades que não... porque assim, a baixa dopamina, ela também tira motivação. É físico até. Então, o que acontece muito com o TDAH? Ele é considerado um cara preguiçoso, um cara folgado, um cara que não quer fazer as coisas, mas isso é físico, é orgânico. Começa no orgânico. E ele não entende por que ele não consegue. Isso é uma coisa que
o deixa frustrado. A baixa estima do TDAH Sempre baixa. é Tem sempre tendência a baixa. ser baixa, Tem né? tendência a ser sempre baixa, porque ele é muito rotulado. Tá. Até que ele descobre, ele é tratado e as coisas melhoram para ele. E melhora. Quando é tratado, Melhoram. Quando é ele tratado, tem outra melhora. qualidade de vida? Outra qualidade de vida. Isso eu escuto dos meus pacientes. Olha só que importância. A gente está falando hoje, a Maricel, obviamente, eu falo patologia, mas não é patologia. Os médicos não se referem nesse termo. Tá. Eles dizem que é um transtorno. Um transtorno, vou pegar o como transtorno. Mas, porque assim, às vezes você está com alguém, e são esses detalhes, a gente está falando de relacionamento, de mínimos detalhes mesmo, que faz você toda. Puxa, mas tem que falar de novo. Puxa, mas você não fez isso de novo. Isso. Puxa, e é tão pequeno para nós, somos seres exatamente. humanos normais, né? E o que acontece? Quando ele descobre que ele tem TDAH, por que melhora a qualidade de vida? Porque aí o parceiro já começa, por exemplo, o parceiro percebe que está viajando e fala assim, volta, eu estou falando. Ah, tá, voltou a atenção. Ou então ele começa a fazer a viagem. Aí fala assim, querida, volta um pouquinho a fita, porque eu não entendi direito. Eu estava viajando. Ele assume isso. Assumir isso é importante, porque aí essa comunicação é mais entendida. Entendi. Mas por isso que a pessoa também tem que descobrir que ela tem, né? Sim, é o que eu falo. Eles são muito rotulados, eles não se importam, eles não estão nem aí, eles são folgados, mas não é bem isso, né? Começa no orgânico, aí vai para o psíquico, aí desanda. Nossa. E eu imagino assim, a própria pessoa, ela sofre com isso. Você sabe, você tem uma vez que ela não sabe também. Então eu não sei, mas eu sou tipo, eu sou preguiçosa, eu não consigo. Somente para a mulher, né? A mulher sempre tem que ser. Então, será que a pessoa mulher sofre mesmo? A mulher tem a questão de ser ativa, de ir atrás de tudo. É sofrido. É sofrido porque, de repente, ela não está afim, mas ela realmente não consegue. Chega no físico isso. Tá, tipo assim, eu preciso ir em tal lugar. Eu preciso ir no mercado. Ai, meu Deus. Não tem força, né? Não tem força. Você está falando de Motivação, físico, não tem, às vezes, força para caminhar. Aí, de repente, aí é diferente. Eu preciso ir ao mercado porque eu quero comprar um ingrediente para aquela torta que eu estou louca para fazer. Ela pega a bolsa na hora, pega o carro e entendeu? Aí entra a motivação que ela precisa. Para ir complicado. Para ir para ação. Então, assim, que eu entendi, assim, o TDAH, se ele está motivado, aí vem uma força física? É uma força motivacional mesmo, que ele vai... O TDAH, quando tem alguma coisa que o encante, ele vai até o fim, ele não interrompe, porque o TDAH é muito de interromper as coisas quando dão errado, mas se ele está motivado e se aquilo o encanta, ele vai até o fim. Ele não desiste. Entendi. Eu fiz um curso da Ana Beatriz Barbosa, que ela maravilhosa. É uma excelência, né? E ela tem, né? Hã? Ela tem, né? O quê? A TDAH. Ela tem TDAH e ela começou a estudar por conta disso. Ah, tá. Ela conta do Henry Ford. Que fez o dono da Ford, o criador da Ford, na verdade. Ele tinha também? Então, é o que ela fala. Não se existiam diagnósticos naquela época, mas a impressão, né, a linha de comportamento era de um TDAH. Por quê? Aí ele resolveu que, assim, porque o TDAH, eles conseguem enxergar longe. Depois a gente fala das qualidades. Tá, né? Isso. Tá no final, viu, gente? Tem coisa boa. Relaxa. E vai dar dicas também para os TDAHs aí, tá? Então, aí ela conta da história do Ford, né? Sabe por que o primeiro Ford foi o Ford T? Não faço ideia. É o Ford T. Porque ele começou no A.
não deu certo, foi para o Deus. B, foi para o C, até chegar. Então, quando eles têm alguma coisa, alguma paixão, eles vão até o fim. Nossa, que loucura. Olha só que exemplo interessante ouvir essa história, né? E legal que ele tenha feito dessa forma, ele mesmo ter rotulado, esse é o A, esse é o B, né? Então, e o TDAH, o que é legal nele? Primeiro que é a criatividade. São extremamente criativos. Quando eles têm essa paixão, esse encanto para fazer alguma coisa, eles são os melhores nisso. Tudo que eles pegam para fazer, que desperta essa paixão, eles fazem tão bem, você fala, cara, ninguém vai fazer melhor que você isso. Legal. Entendeu? Bom, e isso para o relacionamento, então, deve ser muito... Sim. Fazer o possível também, eu imagino que ele deva fazer o possível para que esse relacionamento também caminhe, que dê certo, que faça outra pessoa feliz também, claro. né? Até perder a motivação. O problema é perder a motivação. Mas assim, quando o TDAH também passa porque o que motiva numa relação? É a paixão, é o fogo. E todo relacionamento começa com fogo, depois aquele fogo vira uma coisa tranquila. Sim. Aí é que está a fragilidade. Aí o TDAH ou pode desanimar e desistir, ou pode pegar aquela coisa tranquila e caminhar junto. E aproveitar, assim, tá em paz, tá gostoso Isso. aqui. Mas se ele precisa de adrenalina, ou não necessariamente? É dopamina. Dopamina. Então, porque a adrenalina a gente entende que ele precisa dessa adrenalina para estar com o outro. Não, porque a paixão é um pouco de adrenalina também, né? Sim, mas no caso do TDAH especificamente é a dopamina. Entendi. Tá. Que é um neurotransmissor. Tá. E que daí ele vai repor com remédio essa dopamina. Ou ele pode ter atividade para repor isso. Ou os dois. Então, é o que eu falo. Isso aí quem vai dizer é o médico. Por isso que ele tem que primeiro procurar um médico. Legal. Então, você viu? Já deu pontos positivos aqui. E como é se relacionar com... Você tem ideia de como que é? Embora você falou alguns possíveis defeitos, que não são defeitos, né? Tem uma coisa que é muito presente no TDAH, que é a impulsividade. Isso atrapalha um pouquinho, porque essa impulsividade que a gente não está dizendo agressividade, é impulsividade. Impulsividade no falar. Então, eles não têm filtro. A língua é mais rápida que o cérebro. Entendi. Entendeu? Aí dá briga. Então, se tiver que falar, ele é bom de diálogo. Ele vai soltar os bichos. Então, TDAH é a impulsividade, porque o TDAH acaba ficando sem filtro. Né? Ele precisa de filtro mesmo. É comportamental, no diálogo também. É a impulsividade, que ele tem que aprender a controlar também através de recursos internos, que é o que ele consegue na terapia. Olha, gente, que coisa, hein? Que TDAH. É o seguinte, nós vamos chamar o break. Eu quero, depois do break, já fica aí, né, para você ter ideia. Ela vai dar alguma diquinha aqui rápida. Depois do break também a gente vai falar sobre como é se relacionar, no casamento, como é o sentimento do parceiro ou da parceira com TDAH. Você sabe, o sentimento dele mesmo, ele pode se sentir não amado, de repente, sim. Esse tipo, depois, mas aguenta, a gente vai falar depois do break. E uma diquinha bacana, interessante, depois você dá pro povo aí. Estão se identificando? Tem até gente aqui, da produção que já sabe que é TDAH. Eu posso... Identificando por aí. Né? Um minutinho antes de chamar, produção, eu vou mostrar meu lookzinho de hoje, para não esquecer. Deixa eu me posicionar aqui. Às vezes eu deixo no final, né? Então eu quero hoje fazer diferente. Que hoje eu estou radiante. Aliás, minha convidada está radiante comigo. Hoje nós viemos aqui de floral. Eu estou mais uma vez aqui. Beijocas Moda.
É um lookzinho, na verdade, são 2 peças, gente. Olha que interessante. Vou mostrar um pouquinho aqui de lado. São 2 peças que aqui tira uma camisete, tá? É uma peça compridinha. Uma saia, é um tecido bem leve. Beijocas Moda, de Santana de Parnaíba, do Cláudio, prestigiando aqui, pronta pro amor. Muito obrigada, Cláudio, pelo carinho, pelo atendimento de vocês, muito especial. Um beijo, vamos 2023, continuamos junto aí, se Deus quiser. E aí, você liga, tá? Liga, fala com o Cláudio, com as meninas lá, gostou desse look? Vai lá rapidinho, porque peças únicas, normalmente só tem 1 ou 2, então vai lá, gostou, vai rapidinho e já pede a sua, tá bom? Vamos chamar um breakzinho, vou tomar uma aguinha. Você fica aí, TDAH, ó, tenho certeza que você vai se identificar, porque é uma coisa, né? Parece que a gente, até eu tô me sentindo uma já. Tem que tomar cuidado. A gente volta rapidão. deixar nesse calor e vir aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
volta e olha só, o assunto de hoje é TDAH, um assunto de extrema importância. Sendo até repetitiva, a gente fala que algumas descobertas de patologias, de síndromes, né? Nós, seres humanos, vemos descobrindo até a própria depressão, né, Maristé? Era algo que antigamente era para poucos, parecia que só rico tinha depressão, não, né? E é interessante isso porque quando você percebe que você tem uma situação e você consegue melhorar como pessoa nessa situação, você consegue ter uma qualidade de vida e, obviamente, que vai reverberar nos seus relacionamentos, tem preço, né, Maristé? Então, as informações que a Maristé está passando hoje sobre o TDAH é muito sério e é muito importante você ficar atento. Você que deixa roupas em casa, assim, largado, se é uma rotina e se você não consegue lidar com isso, fica atento, já falamos um pouco sobre isso. Se você é muito disperso também, você está conversando, alguém conversa com você está aqui, mas sua cabeça está em outro lugar, a Maristé também falou sobre isso, né? Que são indícios, né? Obviamente que tudo com exames, com fazendo uma rotina médica aí para avaliar isso certinho, né? Eu fiz uma pergunta antes do breakzinho. No casamento, como é o sentimento do parceiro em relação ao TDAH? Eu achei que é muito pessoal isso, né? É bem pessoal, né? Mas assim, no geral, eu não sei se você... quando uma pessoa... Vamos colocar de outra forma até essa pergunta, para ser mais interessante. Essa pessoa que quando vai procurar uma terapia, ela leva o parceiro junto? Ou não tem essa necessidade? Você sabe sobre isso? A não ser que eles procurem uma terapia de casal para entender como vai funcionar o relacionamento deles a dois. Agora, por exemplo, um deles foi diagnosticado como TDAH, vai procurar uma terapia, aí ele vai cuidar do que para ele é mais evidente, o que está desgastando mais, no caso, esse relacionamento. A impulsividade, a falta de organização, a questão da atenção em relação ao parceiro. Então, dentro disso, ele vai ter uma hierarquia de prioridades. O que está desgastando mais a minha relação nessa questão do TDAH? É isso que ele vai trabalhar junto com o terapeuta. E é importante também, né, Maristé, porque assim, o companheiro, a companheira da pessoa que tem o TDAH, ele tem que estar muito alinhado, né? Isso, assim, forças, né? A pessoa, o companheiro ou companheira entender, né, essas dificuldades do parceiro e, ao mesmo tempo, o parceiro ou companheira que tenha TDAH, fazer o possível para melhorar esse convívio, né? E também assim, ele tem que procurar ser o melhor que ele pode ser. Entendeu? O melhor dele. Ele tem que dar o melhor dele para isso. E é bom quando, uma vez diagnosticado, ele já sabe disso, né? Isso que é legal. Eu sempre vou frisar aqui, no diagnóstico. Eu tenho, né? Assumir isso, né? E deixar bem claro o que para ele incomoda, o que para ele prejudica e vice-versa, o parceiro também. O que está incomodando e como que isso tem que ser ajustado. Perfeito. Tem uma coisa importante que, assim, eles são muito afetuosos. Eles não são de demonstrar fisicamente o afeto, mas eles são muito afetuosos, eles são muito preocupados com o companheiro. E eu ouvi uma vez que uma das características do TDAH, eles gostam de animais. Que legal, é mesmo. Olha que fofo. São pessoas que gostam de animais. Eles têm amor. Eles têm. Que bom, que interessante. Então, assim, afetuosos, quando você me fala assim, eles são afetuosos, mas não necessariamente eles demonstram esse carinho de pele, de toque. Não necessariamente no toque, alguns sim, outros não. Entendi. Mas a afetuosidade, ela vem carregada de companheirismo, né, de preocupação, de cuidado.
cuidado mesmo. Uhum. É legal, puxa vida. E tem cura isso? Não, Não. não. Ele tem. Ele já é inato, né? Já nasce com isso, né? Pelo que eu, né, pelos cursos que eu participei, inclusive, como eu disse, da Ana Beatriz, eles já nascem com essa dificuldade de produção de dopamina e eles vão procurando tratamento para ajustarem isso e levarem uma vida mais tranquila, uma vida mais... não é nem questão de ser normal ou não ser normal, uma vida mais encaixada dentro dos padrões, né? Entendi, legal. E tem assim alguma, a gente já falou antes do break, uma dica, apesar que a dica é o diagnóstico, né? A melhor dica agora, é essa, né? se você está com uma ideia, nossa, eu sou ou não sou, deixo de ser, independente de você procurar o diagnóstico antes, procura lidar com essas coisas. Quando você começar a viajar, chega para o outro, não precisa ser o parceiro. Qualquer pessoa, você estava falando, desculpa, mas eu me perdi. Você pode repetir de novo? Então, a pessoa, mesmo que não seja diagnosticada, quando ela percebe que ela tem essas questões que precisam ser trabalhadas, tem que assumir. Legal isso que você falou, viu? Olha, eu me atrasei, você me desculpa, eu não estou conseguindo organizar meus horários, eu tenho essa dificuldade. Eu vou me atrasar um pouquinho, entendeu? Então, mas aí o importante também é entender que... isso é perfeito o que você falou. Eu entendo isso, eu me faço, né? Eu vejo que aquilo, independente de ser ou não, aquilo me atrapalha na minha vida pessoal ou no dia a dia, então eu vou fazer alguns ajustes. Tá. Começar a usar agenda, né? Assumir que sem agenda ele não vai funcionar. Tá. Porque aí a esposa vai chegar e falar assim, olha, você vai no mercado, então traz para mim pasta de dente, sabonete, traz para mim extrato de tomate, macarrão, uma salada. Traz para... aí ele fala assim, não, pode deixar que eu trago. Aí ele chega com alface, ele chega com macarrão, aí ele chega com uma coisa que ela não pediu, entendeu? Ele tem que assumir. Se organizar, né? Anota tudo, escreve. Tá, gente, não tem jeito, né? Eu sou assim, mas eu tenho as vantagens, que nem a Maricela falou, eu tenho várias vantagens aí, vamos ressaltar as vantagens, né? Mas o que não está legal, a gente melhora. Claro. Ponto final e acabou. Que mais de dica assim que dá para falar de um TDAH? Mas o básico é isso, procurar ser o melhor de si. O melhor que ele possa ser. A minha melhor versão. A minha melhor versão. Quando você falou também no começo que eles têm muito baixa autoestima, né? Sim. Que tem tendência, não é que é uma regra também, né? Mas é muito, muito frequente, porque pensa bem, você tem dificuldades em conseguir motivação para fazer as coisas, você tem dificuldades em prestar atenção. Tá. Então, eles são muito mal vistos, às vezes. Por exemplo, num ambiente social. Né? Às vezes você cumprimenta aqui. Você realmente... Você está tão atento naquelas pessoas que você conhece que você esquece daquelas outras. Ele é passado por mal educado. Ele interrompe os outros, por quê? Porque, às vezes, você está conversando com ele, aí ele lembra de alguma coisa que é importante que ele fale, senão ele vai esquecer. Naquele momento, né? Porque se ele deixar, ele vai esquecer. Porque a memória dele operacional, ele tem dificuldade de memória operacional, ele sabe, se ele não falar, ele vai esquecer. Entendi. Aí ele vai interromper você para falar. Entendi. Dá a impressão que ele é mal educado e não é. Então, tem um monte de comportamentos que comprometem a imagem social dele. Falam até que é um pouco antissocial. Sim, pouco disso, né? Tem. Por isso, entendeu? Porque eles têm realmente... A dificuldade do social deles é diferente, por exemplo, da dificuldade social do autista, que não gosta de estar com as pessoas. Tá. Eles até gostam de estar com as pessoas, mas alguns funcionamentos para eles são complicados.
Ah, entendi. E eles têm, assim, eles têm essa, mesmo, essa consciência desse antissocialismo? Não, é porque isso Ser talvez, antissocial. porque nem sempre isso é evidente. Tá. E é natural também, É, né? Ah, eu sou assim, Porque, tipo, né, eu sou porque às assim. vezes num ambiente está tudo bem para eles, em outro. Aham. Não. Tá. Puxa vida, hein? Ai, meu Deus. Que interessante, né? Que assunto, que bom saber disso. Outra coisa muito interessante é que eles costumam ter distúrbios do sono, né? Ah, tá. Porque o que acontece? Imagina uma pessoa com uma quantidade maior de pensamentos numa velocidade muito maior do que os outros. Aí eles têm muita dificuldade para adormecer. Nossa. Né? Então, o sono deles, quando eles não têm aquela rotina, eles precisam de uma rotina. Se não tiver, tipo assim, o adolescente de férias, ele vai dormir às 3 da manhã e acordar à meio-dia. Porque ele até tenta, ele fala assim, eu não consigo. Aí ele começa, tudo que ele não fez de dia, ele começa a mentalizar à noite. Tá. E a maioria deles fala o seguinte, à noite eu consigo produzir melhor, porque é a hora do silêncio. Puxa vida, hein? É. Mas olha só, quando você está casado, né? Exato. Na cama ali, Exatamente. de repente a pessoa está até no celular, mas Exato. porque está buscando... Isso, quando ele é solteiro, tudo bem, mas quando ele casa, tem esse porém. Gente, é muito importante você ter esse diagnóstico, né? É muito importante. Para poder entender esse funcionamento e poder lidar com isso. E lidar com isso e, consequentemente, na tua vida a dois, vai ser muito, infinitamente melhor. Como eu falei no começo, que esses dados científicos, eu nem sei, preciso até ver de onde que é. Que as pessoas que têm, elas são 2 vezes mais suscetíveis Mas eu não, ao divórcio, né? particularmente, eu não discordo disso. Mas depois, agora acho que todo mundo concorda. Né? Porque assim, e aí tem tanta coisa, né, Marcia, que pode fazer. Eu tenho um curso que eu amo, que é comunicação não violenta, por exemplo, que é uma forma de você falar com o outro de uma maneira que o outro se faz entender também, né? Então, tanta coisa importante. Tem uma coisa que é muito indicada para o TDAH, é o mindfulness. Ah, legal. Porque desacelera o pensamento. Legal. Entendeu? Ótimo, ótimo. Enfim, Terapias Infinitas. Nosso tempo está acabando aqui, estamos chegando no finalzinho. Marcela, você, como te acha? Você está trabalhando com a acupuntura? Eu sei que a acupuntura que eu já fiz é maravilhosa. Ela cura tudo aqui. Eu atendo acupuntura, eu atendo num consultório, né, no centro de Santana de Parnaíba. Tá. E psicologia eu atendo na clínica maêutica, também no centro de Santana de Parnaíba. Ah, tá. São os 2 paralelos. Tem dias que você trabalha em um, tem outro dia que você faz em outro. Eu trabalho em dias alternados. Entendi. Curso você não tem. E você atende pessoas individuais. Casais você está atendendo agora ou não? No momento, não é que eu não atenda casais. No momento, não tem essa demanda. Ah, tá. Mas se chegar também... Sim, eu já atendi. Eu sei que você já atendeu. Tem vários casais aí que eu até conheço, que você já... Né, sim. Vai pro... Você já atendeu ou atende bastante TDAH, por exemplo? Ou é mais difícil de... Não, por incrível que pareça, eu tenho 2, né, que eu estou atualmente atendendo, e um está em processo de diagnóstico. Ah, é? Inclusive, foi o médico que encaminhou para avaliação. Ah, interessante. Então o médico ele vai procurar um médico, o médico encaminha para esse testes. Ele procura um médico, o médico solicita alguns exames clínicos e, paralelamente, ele vai solicitar uma avaliação neuropsicológica ou uma avaliação cognitiva, né? Tá. E aí eles vêm para o consultório, a gente faz essa avaliação. E aí o médico pega todo aquele contexto e faz o diagnóstico. Só que, assim, é muito comum eles aparecerem. É o que eu falo para você. Eles se identificam com alguma situação onde uma pessoa é TDAH. Nossa, eu super me identifiquei. Aí eles vão no consultório. Tá. Aí a gente faz... é tipo um pré-teste. É um teste com 18 questões
Aham. onde esse teste vai dizer se eles têm a possibilidade de os sinais, né, Tá. compatíveis com o TDAH. Aí a gente faz um encaminhamento, eles vão para o médico e aí começa o processo. Começa o processo. E é rápido, assim, uma vez que diagnosticado, feito todo esse processo, é rápido. A cura não, porque não tem, mas assim, O controle. controle. Se é usado o medicamento, é imediato. É imediato. Tá. Já é muito. É tipo, jogou dopamina no sangue, Aham, mais ou menos isso. Exato, é imediato. Agora, Legal. algumas funções comportamentais precisam ser trabalhadas, aí demora um pouquinho mais, né? Legal, interessante. Ai, gente, que papo delicioso e útil, né? Se identificou? Vai ficar aqui, olha, curte, compartilha essa live se você gostou. Eu tenho certeza que você conhece alguém. Nossa, eu tenho alguém que é bem desatento assim, bem bagunceiro assim. Procrastinador. Enfim, acho que não custa, né? Às vezes, faz um testezinho, Não né? tem, falha de memória. Exato, vai enrolando com a barriga, vai fazendo nas últimas. Eu tenho uma pessoa do meu ladinho que faz Muda tudo de isso. faculdade 10 vezes por. Tem não- tendência a mudar também de faculdade? Porque começam super bem e vão. Aí acaba a dopamina. Aí acaba o encanto. Esse encanto ele tem que persistir. Entendi. Nossa, mas o encanto ele persiste com a dopamina, ou não necessariamente com a dopamina? A dopamina é um dos precursores Tá. da motivação. Mas se eu não tiver. Tá. Mas vamos. Bem a grosso modo, tô falando aqui. Se eu não injeto. Apesar que talvez você nem. Não, Essa foi área é informação mais médica. técnica, Essa né? área é médica. Tá, eu não Já. tenho fundamentos para responder. Não, então beleza. Então eu quero falar. Injeta mais dopamina, vou fazer. A mais dopamina, exercício. essa parte clínica é com o médico. Não, perfeito. Maricel, muitíssimo obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Começando o convite. 2023. O Instagram, as redes sociais dela, tá aqui, tá no videozinho de hoje. E eu acho que por aí já te acho, já consegue falar com você pelo Instagram, né? Já manda mensagem, marca um horário. Ela é realmente uma pessoa encantadora, ela é bem minuciosa, tem muito amor o que faz. Eu particularmente conheço e indico. E é isso. TDAHs se identificaram? Bora compartilhar essa live. Eu fico por aqui, ficamos por aqui. Um grande beijo, obrigada a todos que estão participando, que vão compartilhar, não esquece, tá bom? E até a próxima semana.